Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Pessoal, irmão Elohim, né? Bem-vindo de volta aí, já está prontificado. Peço ao irmão Elohim que faça a oração iniciando nosso culto. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos reunindo aqui mais uma vez em bendizer teu nome. Boa noite, Pai meu querido, Pai Deus. amado, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar cada oportunidade, cada teu povo, cada palavra, que o Nos Senhor dá venha graça nos e que o em nome Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite, venha nos convencer da sua palavra e fazer que nós direcionamos, ó Deus, a nossa conduta, a nossa Jesus. espiritualidade, o nosso relacionamento para com o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Elohim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe toda a família para a glória do Senhor. Aleluias. Gostaria que a irmã Dalva, se estiver me ouvindo, se puder louvar o hino da harpa, amém? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o 33. 33, amém. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar esses seus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Dalva. Que Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Peço ao irmão Juvenal que faça a leitura oficial nessa noite, amém? E ore pelo pastor que estará ministrando o ensinamento dessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Irmão Juvenal. Estou entrando aqui, tá? Oi. Oi, Glória a Deus, amém. tá me ouvindo? Amém. Primeiro,
Alguém? Oi? Oi? Pronto, tá ouvindo? Tô ouvindo. Amém. Hein? Vamos primeiro. Salmo 1º? Isso. Amém. Eu abri aqui. Glória a Deus. Bem? Amém. Pode ler. Ok. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho, conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão, não o juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Meu Deus, diante da tua presença, meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar o teu Senhor nas tuas mãos nessa noite. Pedir que o Senhor venha falar com cada coração, com cada um ouvinte nessa noite, Pai amado. Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, derramar da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia sobre a tua igreja. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, meu Pai, o teu povo, o teu servo, que vai ministrar a palavra, pastor Edivaldo. Seja com ele, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, através do teu servo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Juvenal. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Edivaldo. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos. Bom nos encontrarmos nas terças-feiras, ainda que à distância, mas espiritualmente estamos juntos, unidos, em nome de Jesus, e que o Espírito de sabedoria reine sobre nós nesta noite, a unção do Espírito Santo possa estar sobre nós, para que nós possamos entender, compreender e também ser praticantes da palavra de Deus. Nesta noite, nós iremos meditar em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ontem, na reunião com os líderes que estiveram presentes, nessa reunião nós abordamos alguns aspectos da igreja de Éfeso, né, quanto aos seus acertos e também quanto os seus equívocos, ok? Nesta noite nós iremos aprofundar mais a respeito desta igreja e o legado positivo que ela nos deixou e aquilo que ela foi, o erro gravíssimo dela, que nós possamos visualizar e possamos meditar para que nós não incorramos no mesmo erro. Amém? Então, o capítulo 2 do livro de Apocalipse, do versículo 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho,
e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a primeira caridade, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Glórias a Deus pela a sua gloriosa palavra. O amor de Deus, o amor não pode ser esquecido. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, gostaria de brevemente tecer comentário sobre o contexto histórico, tanto do momento como da igreja de Éfeso. Nós sabemos que essa carta foi a primeira carta endereçada das 7 igrejas da Ásia. Essa foi a primeira, a igreja de Éfeso. Sabemos que quem escreveu foi o apóstolo João, o apóstolo amado. E ele estava numa prisão na ilha de Patmos, quando ele teve essa revelação escatológica de Jesus Cristo, e ele estava preso ali pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo. Preso por o imperador romano chamado Tito Domiciano. Esse fato aconteceu por volta dos anos 90 a 96 da nossa era cristã. A igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, iniciada na sua segunda viagem missionária, onde ele estava em Corinto, e desceu em Corinto, aliás, estava em Atenas, ele desceu a Corinto, encontrando ali uns colegas de profissão judeus chamados Áquila e Priscila, ok? Judeus que, na época, eles estavam... foram expulsos de Roma, né? Foram expulsos de Roma pelo rei, imperador da época, e eles estavam em Corinto, e Paulo encontra com eles, e ali eles descem para Éfeso e frequentam as sinagogas, e nasce ali um grupo de irmãos. Depois de 3 meses, ele se ausenta da sinagoga e começa uma igreja ali, e Paulo fica por 3 meses, e ele volta para
Jerusalém. A cidade de Éfeso é uma cidade portuária, a segunda maior cidade do Império Romano naquela época, tinha aproximadamente 250 a 500 mil habitantes. Era uma cidade economicamente muito rica, vivia do turismo religioso, né? A base da sua economia maior era porque ali havia vários templos e vários deuses, como o culto ao imperador, o templo do imperador, e também a deusa da Ásia, ou dos Efésios, Artemis ou Diana, como queira, a deusa da lua, a deusa da fertilidade. Pois bem, essa cidade, as 7 igrejas da Ásia, ela estava num diâmetro de um círculo de 500 quilômetros, né? Mais ou menos, um diâmetro de 500 quilômetros. Então, eram bem próximas uma da outra. Ela tinha uma cidade, uma via costeira, né? E uma via central, que era por onde passavam as economias e as pessoas que transitavam pelo Império. Dito isso, o contexto histórico breve que fizemos, eu gostaria de chamar a atenção da igreja que esse estudo, que nós possamos meditar nesse estudo, porque ele fala muito conosco na igreja atual e é um grande espelho para nós. A igreja, ela parte do pressuposto de que os indivíduos, as pessoas, elas fazem parte do contexto igreja. E para que uma igreja ela seja uma referência, é preciso que todos os membros possam realmente viver uma vida santa de comunhão com os irmãos e com Deus. Voltemos ao nosso estudo nesta noite. Como introdução, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E assim nós ouvimos nas nossas comunidades que a igreja é a noiva de Cristo. Mas isso não apresenta explicitamente. Ela aparece como noiva de Cristo implicitamente e metaforicamente. Como em alguns versículos bíblicos nós vamos observar essa igreja dita implicitamente. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, ou melhor, versículo 29, a parte A. João Batista dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo. É uma metáfora e uma analogia que ele faz referência, né, a Cristo e a igreja. Em Marcos 2,19, diz o texto: e Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Implicitamente está falando da igreja e de Cristo. Em Mateus 25, do versículo 1 a 13, nós observamos também a parábola das virgens, aonde também vem implicitamente o noivo como sendo Jesus Cristo e a noiva como sendo as prudentes, a igreja. Também em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, o apóstolo João diz: eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A igreja não é explicitamente chamada a noiva de Cristo, e sim implicitamente. Isso fica bem claro. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o texto sagrado: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Está fazendo uma analogia, né, da igreja com sendo a noiva e Cristo o marido. Observamos pelos versículos acima citados que denota a analogia do esposo e esposa, do noivo e a noiva, de forma implícita e não de forma explícita. Quando se trata de noivado, que nada mais é do que a plenitude do namoro e do verdadeiro amor, que é selado pelo casamento, fica evidente o que levou a esta sociedade entre esposo e esposa, entre noivo e noiva, é o primeiro amor. E nós temos no original 3 tipos de amores. O primeiro amor é o eros, que é um amor romântico, paixão. E esse é um sentimento, como diz o jovem por aí, que rola inicialmente entre os casais. Nós também temos o outro tipo de amor, filia, que é um amor mais para a amizade e para a fidelidade. E, por último, o terceiro amor, que é o ágape, o amor incondicional. Nós podemos observar que esses 3 amores, eles devem existir no relacionamento entre marido e mulher, entre noivo e noiva, entre Deus e a igreja. Ou seja, o ero fala de paixão. Nós temos que ter paixão pela obra de Cristo. Nós temos que ter esse romantismo inicial que nós temos desse primeiro amor por Cristo e pelo seu reino. Também está envolvido nesse relacionamento nosso com Cristo a filia, que é a nossa fidelidade, a nossa amizade para com Cristo. Assim também, no casamento, o casal tem que ter essa amizade e, sobretudo, a fidelidade. E, por último, o ágape, o amor incondicional. Jesus, ele diz que se entregou, né, incondicionalmente, né, pela sua amada igreja. E assim é o casal. Se você quiser aprofundar mais sobre esse relacionamento, vai lá para Efésios, capítulos 5 ou 6, se não me engano, que vai falar sobre
o amor de marido e mulher, de Cristo e a igreja. Esse relacionamento, dessa fidelidade e desse incondicionalismo na relação. Infelizmente, a paixão do Eros, a fidelidade do filia e do incondicional amor ágape, em muitos relacionamentos, se esfriaram e se degeneraram, ao ponto da ruptura do relacionamento. Então, o cristão, quando ele vai se esfriando, e chega ao ponto em que ele esquece esse primeiro amor, e quando não tem amor, não tem relacionamento. E aí há ruptura. E isso acontece nos relacionamentos entre casais, entre famílias. A ruptura, ela é causada pelo esquecimento do amor. Porque amar, esse verbo amar, nós conhecemos. O problema é que nós não evidenciamos, nos esquecemos, não vamos entrar no mérito dos fatores que levam a esse esquecimento, a essa ruptura. O maior dos fundamentos do cristianismo é o amor. Paulo, escrevendo a Epístola 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a 13, ele fala da supremacia e da excelência do amor. E deixa claro no texto que, ainda que se tenha todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais e o dom da riqueza, e que ainda ele colocasse o seu corpo para ser sacrificado, ele é bem claro. Ele diz: se não tiver o fundamento, a motivação, estimulado, ou seja, impulsionado pelo amor, nada disso se aproveitaria. Então, queridos irmãos, fica bem claro que a igreja de Éfeso, quando ela se esquece do primeiro amor, e que hoje em dia a gente observa isso, que esse amor for esquecido pelos cristãos, há uma ruptura de relacionamento para com Deus. E nós vamos ver que essa ausência do primeiro amor teve uma palavra muito dura para essa igreja de Éfeso, se ela não se arrependesse. Então vamos ver as palavras de Jesus a essa igreja. Em primeiro lugar, no versículos 2 e 3 do texto base, Jesus elogia esta igreja naquilo que estava correto. Vemos que Cristo é um Deus imanente.
Nesse livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, observamos que Cristo está no meio dos 7 castiçais. Ele não só estava no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, ele estava no meio delas, como também observando essas igrejas. E isso é Novo Testamento, ele já estava no céu, mas ele é um Deus imanente. Ok? Ele é onisciente, onipresente. Ele está no céu, mas ele está presente no seio da igreja. E não é diferente. Ele está presente no nosso meio. Isso quer dizer, o dono da obra está atento 24 horas, nos observando a nós. E também a obra realizada através de nós. O que ele observou e elogiou na igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, o seu trabalho incansável. Observe aí no versículo 2 e 3, que você encontra isso. Era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Havia labor, ou seja, trabalho intenso. Essa palavra labor significa que era de grande intensidade o trabalho dessa igreja. Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. Queridos, quantos de nós, e eu estou falando de igreja, não somente as igrejas, eu estou falando de igreja de uma maneira geral, o corpo de Cristo. Quantas pessoas poderíamos dar um termo que não é esse termo, mas para a gente entender eu daria esse termo, desempregados na obra de Deus, que não fazem nada, são apenas religiosos, são muitas pessoas. Uns dizem, eu vou para a igreja para buscar a palavra. Outros dizem, eu vou buscar a minha bênção. É difícil você ouvir uma pessoa dizer, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Porque o nosso culto, ele tem que sair da religiosidade para a espiritualidade. E nós só adoramos a Deus em espírito e em verdade. Essa igreja foi uma grande base missionária, que através dela o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Ela não media esforços para fazer a obra de Deus. Aí parece contraditória, né? Parece até contraditório. Como essa igreja, ela foi repreendida, não porque não fazia as obras de Deus. Aliás, nós vemos o texto que Jesus elogia essa igreja. Não é por isso. E nós já falamos anteriormente, o negócio que está pegando aqui nessa igreja é a robotização, a religiosidade, e não a motivação, o prazer
o amor que me impulsiona. Ontem, na nossa reunião, alguém deu um testemunho de uma pessoa como ilustração, que diz que quando é dia de culto, essa pessoa, meia hora antes de começar o culto, ela já está pronta para ir para a casa do Senhor. E aí é onde a gente se apega ao versículo bíblico do salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa pessoa, a motivação que ela está levando ela à casa do Senhor é o amor pela comunhão, pela adoração, pela palavra. Agora vejamos o outro lado da moeda. Quantas pessoas às vezes vão à igreja? Eu não estou particularizando, não, irmãos, estou falando cristãos hoje em dia, que vão para a igreja como robô. Eu vou porque se eu não for, o irmão vai perguntar depois por que eu não fui. Outros eu vou porque se eu não for, o pastor não me vê, pode ligar para mim e perguntar por que eu não fui para o culto. É justamente a essência da reprovação dessa igreja. E que esse estudo de hoje nos espelha e nos leva a rever o nosso conceito, o nosso princípio de primeiro amor. É você ter prazer de estar na casa do Senhor. Não é você ir por mera religiosidade, por obrigação. Não, eu vou porque senão, se eu não for, o pastor vai ver, se eu não for à ceia, vão dizer que eu estou em pecado. Se eu não tomar a Santa Ceia, eu estou em pecado. Irmãos, o cristão tem que ser luz, tem que ser transparente. Não ficar se escondendo. Em segundo lugar, essa igreja era elogiada porque ela era perseverante nas tribulações. Ser cristão em Éfeso não era ser popular, pois ali se cultuava o imperador. Muitos crentes foram perseguidos e mortos por não adorarem a César, o rei romano. Outros por não adorarem a Diana, Artemis, a deusa da Ásia. Outros estavam sendo seduzidos a cederem aos falsos ensinos e também dos falsos apóstolos. Mas os verdadeiros cristãos enfrentaram e suportaram as provas por causa do nome de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo escreve no capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Ele faz um alerta à igreja sobre os lobos que entrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando coisas para seduzi-los. Vejamos, abre aspas, o que diz o texto sagrado. Porque eu sei isto. Estou falando de Atos 20, 29 e 30. Que depois da minha saída, minha partida, ele está falando da igreja de Éfeso, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Estão vendo que Paulo, ele profetizou, ele sabia que ele se ausentando da igreja,
E ele passou 3 anos nesta igreja. Era uma igreja doutrinada, ortodoxa, disciplinada. E Paulo alertou a eles que no futuro aconteceria isso. Éfeso tinha discernimento espiritual. Ela foi intolerante com a heresia e com o pecado. O pecado moral está no verso 6 do texto base desta noite. Não se contaminou com as falsas doutrinas e as falsas obras. Os nicolaítas, que significa destruidores do povo. E no Novo Testamento tem 2 versículos apenas que fala a respeito, né, a respeito dos nicolaítas. Pouca coisa se sabe. Algumas conjecturas, mas nós não vamos falar sobre conjecturas, ok? Sabemos que eles eram destruidores do povo. Era uma seita, era um grupo de pessoas liberais que se infiltravam na igreja, pregava uma nova versão do cristianismo, um tipo de evangelho liberal que se prega hoje em dia, sem exigências e sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja, as bênçãos, né, as palavras proféticas, né, e outras coisas que a igreja pode oferecer. Eles gostavam de gozar do melhor da igreja e também, simultaneamente, o melhor do mundo. Ou seja, eram crentes, eram pessoas raimundas, queriam estar com um pé no mundo e outro na igreja. Essa era a doutrina desse grupo, né, herético. Ensinava os crentes a comerem as coisas sacrificadas a ídolos. E que o sexo antes ou fora do casamento não era pecado. Estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou as heresias e odiou as obras dos nicolaítas. É tanto que Jesus diz que concordava com essa atitude da igreja. Esse, queridos irmãos, é um legado que a igreja contemporânea deve herdar. Muitos cristãos, entre aspas, nominais, buscam as experiências nos dias atuais, buscam experiências e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. Não querem a sã doutrina, que quando se prega, se exigem, pulam, vazam, fazem biquinhos, né? Não querem a sã doutrina, querem as novidades. Querem as revelações, querem os sonhos e querem visões. Há cristão que vive da caixinha de promessa. Todo dia ele vai lá e tira um versículo bíblico. Quando aquele versículo bíblico não agrada a ele, ele tira outro. É igual a loteria, a sorte grande. Okay? Né? Outros vivem atrás de profetas, atrás de profecias. É o mais comum se ver. É o horóscopo do crente nominal. É atrás de profeta. Não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes.
querem ver mais os milagres do que o evangelho da cruz. Eu estou falando que a profecia ela não é bíblica, a visão não é bíblica, o sonho não é bíblico. Não estou dizendo que o testemunho não deve ser ouvido. O que nós estamos questionando aqui é a questão da prioridade. É que deixam de estudar a palavra para ir para a caixinha de promessa. A Bíblia toda tem N promessas para a igreja. Esses cristãos nominais não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. E querem que Deus seja o seu garçom. E a hora que ele precisar, é igual caixa eletrônica. Caixa eletrônico. Vai lá, mete o cartão e tira o dinheiro. Terceiro lugar, de legado que essa igreja deixou para nós. Era uma igreja paciente. Isso que eu estou dizendo, tudo está no texto, irmãos. Essa palavra, o seu melhor significado é que essa igreja tinha uma persistência, ou seja, perseverança imperturbável. Nada havia que abalava. Apesar das lutas internas e as lutas externas, ela não desistia. Com certeza, é melhor, irmãos, ser vitorioso de que começar vitorioso. Provérbios, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Devemos ser perseverantes em qualquer circunstância. Hoje eu vi qualquer coisa no zap da igreja aí sobre o muro, né, como um obstáculo. Que as muralhas, por mais fortes que sejam, como a de Jericó, nós não devemos desistir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não desista. Persevere. Porque a vitória é daqueles que perseveram. É tanto que Jesus disse, né, sobre a coroa da vida. Se nós formos perseverantes até o fim, receberemos a coroa da justiça. A vitória está no fim, como diz a palavra aqui em Provérbios. Nós acabamos de ver aquilo que Jesus aprovou nessa igreja. Agora nós vamos ver o que Jesus reprovou em Éfeso. Está no versículo 4, 5. Vamos ver o que diz o texto base. Diz o versículo 4: Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. É um deles. Segundo lugar, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, o que eu acho bonito no relacionamento com Deus, que Deus, ele é um Deus amoroso. Mas também nós vemos aqui que ele faz justiça. Ele dá oportunidade. Antes dele tomar qualquer atitude, ele avisa. Ele envia os seus profetas. Ele envia os seus servos para que possa alertar dos seus erros
das suas inconveniências no relacionamento com ele. Apesar de Éfeso mostrar-se uma igreja ortodoxa, perseverante, incansável e zelosa, Cristo identificou, porque ele anda no meio da igreja, e reprovou o seu erro gravíssimo, porque ela se esqueceu do seu primeiro amor. Ouvimos às vezes, irmãos, entre nós, que alguns dizem assim, que essa igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Mas não é isso. Que a palavra, no original, APM, quer dizer. E sim, deixar de ir, desistir, abandonar. Ela não perdeu o primeiro amor. Ela desistiu do primeiro amor. Isso significa que ela deixou de evidenciar esse amor. É por isso que ele diz, né, que lembrar-se, você só se lembra de alguma coisa que aconteceu e que existe. O significado de perder é algo que você pode ou não achar, mas lembrar significa que aquilo existe e está em algum lugar. Ele está falando, lembra-se onde? Lembra-se onde você esqueceu. Os dois aspectos são inseparáveis. Éfeso priorizou a ortodoxia e se esqueceu do seu primeiro amor. Por isso, temos que copiar o legado de Éfeso no seu trabalho incansável, na rejeição às falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos crentes, mas tudo isso tem que ser motivado. Tudo isso, desse legado, ele tem que ser motivado e fundamentado pelo amor. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, a nossa ortodoxia não tem valor nenhum. Por isso que Paulo disse, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se faltar o amor, nada disso valeria. Jesus faz uma recomendação a ser tomada, colocando as atitudes que deveriam ser tomadas. Em primeiro lugar, para que a igreja de Éfeso se lembrasse onde ela caiu. Porque a pergunta é onde, e não por que caiu. Isso nos induz, irmãos, a observarmos a sabedoria divina, para não deixar os irmãos de Éfeso e o pastor da igreja a procurar a se explicar ou se justificar como é da natureza humana. Quando nós lançamos a interrogação por quê, lembra-se lá no
lembre-se, lá no Éden, eu pequei porque a mulher que me deste me deu da fruta para comer. A mulher, por sua vez, eu pequei porque fui tentado pela serpente. E assim, os porquês levam a natureza humana a querer se explicar e justificar e não reconhecer. Quando Jesus, sabiamente, pergunta aonde caíste, Jesus está falando, você caiu, não tem justificação, não tem explicação. Eu quero que você lembre-se aonde você caiu para que você possa retomar o rumo. Não deu brecha. Isso, às vezes, a gente, com os nossos filhos, na nossa casa, na igreja, pastor, é porque... É o porquê. Nós nunca assumimos. Isso é fato, irmãos. Temos que nos espelhar nessa igreja de Éfeso e mudar. Jesus não deu chance para ela. Jesus disse que ela havia caído. Para se lembrar. Porque quando você pergunta onde, dá a confirmação de que ela havia caído. E leva essa igreja a um universo muito amplo de análise. Ou seja, do começo, quando é para lembrar, é para ver o começo do seu esfriamento, do amor, até o esquecimento desse amor. E quando deixou de praticar. Há uma frase muito importante que diz, abre aspas, enquanto lembrarmos aonde caímos, está bom. Difícil é quando esquecemos. Vou repetir. Enquanto lembramos aonde caímos, está bom. Difícil é quando esquecemos. E foi justamente o que aconteceu com essa igreja de Éfeso. Ela não só esqueceu, como não se lembrava. E quantos cristãos perderam o primeiro amor no relacionamento com as pessoas e com Deus. E a palavra nesta noite para nós, aonde nós caímos. Lembremos-nos e não nos esqueçamos. Porque podemos ter errado há tanto tempo e carregando isto, está tão enraizado que não lembramos da nossa primeira falha. O arrependimento é algo que deve ser praticado. Se Éfeso não se arrependesse e não praticasse o seu primeiro amor, a sentença seria, foi o que Jesus disse no versículo 7, brevemente a ti virei e te tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, certamente deixaria de existir como congregação local. Amados irmãos,
Deus, antes de tomar a decisão sobre nós, Ele nos alerta, Ele nos avisa. E isto é um gesto de amor, porque se Ele não nos amasse, Ele não nos repreendia, não nos alertávamos. Agora, sua irmã gêmea é a justiça. Há pessoas que só lembram do amor de Deus, mas esquecem que Ele é justo. E aqui ele aplica o amor e está também com a balança da justiça, se ela não tomar atitude de redirecionar, da retomada do primeiro amor. Jesus oferece a recompensa pelo arrependimento e a retomada do primeiro amor. Quando Jesus diz, eu vou ler o versículo 7, para melhor entendimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Para vencer, tem que retomar, nesse caso, o primeiro amor. Temos que dar meia volta e irmos atrás daquilo que nos esquecemos. Finalmente, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo nas nossas vidas. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos nos perguntar onde precisamos retornar. No caso aqui, ao primeiro amor. Para o ponto do qual nos desviamos. E retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. Éfeso. Não estava sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não foi dito por que caíste, e sim o local, o momento em que caíste. Como ilustração, recorremos à parábola do filho pródigo, que ele começou o seu caminho de restauração da sua vida, quando ele se lembrou da casa do pai, aonde ele havia caído. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor para que nós nos espelhemos nesta igreja e que, se algum de nós perdemos esse primeiro amor, que Deus venha nos dar graça para que arrependamos e retomamos o norte. E aqueles que não perderam, que o Senhor possa fortalecermos para que cada dia esse amor seja avivado nas nossas vidas.
Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra, porque ela é mais doce do que o mel. Ó Senhor, nesta noite nós glorificamos, exaltamos, adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Que o Senhor venha a nos despertar. Despertar primeiramente aquele que perdeu, ó Deus, ou melhor, não se lembra mais do primeiro amor. Em segundo lugar, para que o Senhor venha fortalecer aqueles que ainda permanecem com o primeiro amor. Para que juntos, porque a igreja ela não é individual, ela antes de ser individual, ela é coletiva. Se todos nós tivermos em nossa essência o primeiro amor, certamente, coletivamente, nós seremos aprovados pelo Senhor. Que o Senhor nos perdoa e nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Mais uma vez agradecemos por mais essas palavras, mais esse ensinamento. Que Deus continue a abençoar a sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Avisos de hoje. Amanhã, às 19 horas, estaremos nos reunindo ali na frente do restaurante da irmã Josi, né, para fazermos o nosso evangelismo. Amém? Estaremos aí fazendo a obra do Senhor, distribuindo um sopão, né? E levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam, né? O irmão Sérgio havia comentado, havia pedido, os irmãos que tiverem, inclusive, um agasalho, alguma roupa, algum cobertor que possa doar, né, que nos avise para que nós possamos pegar e estaremos amanhã nessa obra missionária, em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, às 19 horas, na frente ali do restaurante da irmã Josi, estaremos nos preparando. Glória a Deus. Aleluia. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, permanece online, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto das senhoras. Então, domingo, 19 horas, culto das senhoras. Segundas, quartas e sextas, 8 horas da manhã, temos consagração na igreja presencial. Então, sexta-feira, às 20 horas, tem ensaio do conjunto Luz de Cristo. Amém? Glórias a Deus, pedidos de oração. Continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito de hospital, carentes de nossas orações, que Deus venha curá-los e venha salvá-los, em nome de Jesus. Continuemos orando pela irmã Norma, pela irmã Socorro, pela irmã Dionésia, pela irmã Geralda, né? E oremos também pela irmã Eliane e pela irmã Norma, né? Amanhã é aniversário das duas, não é isso? Amanhã é aniversário da irmã Norma e da irmã Eliane. Estaremos orando por elas também em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos também não se esqueçam da campanha do quilo, sempre que puder. Leve lá o seu quilo lá para a igreja, para que a gente possa também estar doando àqueles que estão necessitados. Existem muitas almas aí carentes também de alimento. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã Dalgisa que faça essa oração, né, encerrando o culto e por esses pedidos, amém? Amém, tá me ouvindo? Amém, glória a Deus. Vamos orar também pela filha da irmã Rosélia. Amém, a Milena, Tá? glória a Deus. Oramos. Senhor e maravilhoso Deus, gratidamos mais uma vez por estar na tua presença, Senhor. Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada pedido de oração que foi feito nessa noite, por cada uma dessas vidas, meu Pai. Vai de encontro a cada um nesta hora, Deus, e abençoe a todos com toda sorte de bênção, dando saúde, Pai, uma boa noite para todos, Pai. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão em hospitais, as casas de saúde e seus lares doentes, que o Senhor possa dar saúde em nome de Jesus, e abençoe a tua igreja, que o Senhor nos dê uma boa noite, e que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor Edivaldo. Amém.
Eu gostaria de... Na reunião que tivemos ontem, nós decidimos voltar parcialmente à normalidade das atividades da igreja. Na próxima terça-feira, nosso culto de doutrina será presencial na igreja. Então, não vai haver mais live aqui, né, como estamos fazendo. Vai ser presencial. Estou falando na próxima semana. E no outro domingo, passando isso no outro, nós teremos a nossa EBD presencial, ok? Então, fique esse aviso para os irmãos, depois eu postarei no zap da igreja, mas estou adiantando aos irmãos. Que Jesus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Vamos dizer parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes. Obrigada.